Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é 10 de maio de 2021 e nossa aula de hoje é no livro didático, o livro de português, lá na página 21. Página 21 do livro de português. Hoje a gente vai trabalhar com o poema Navegar na leitura. Queria que vocês acompanhassem a leitura com a tia, para depois a gente resolver as atividades, beleza? Vamos lá. Os poemas também podem contar histórias. Você vai ler um poema no qual duas meninas brigam por causa de um brinquedo. O que será que vai acontecer com eles, com elas? Vale a pena brigar por causa de um brinquedo? Será que as meninas vão fazer as pazes? Vão lá no texto? O poema chama A Boneca. Vamos lá ler o poema então. Deixando a bola e a peteca, porque ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha! A outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxava por ela que a pobre boneca rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem boneca. Então, o poema, ele conta duas meninas que primeiro estavam brincando com uma bola e uma boneca. Na hora que viram uma bola e uma peteca, que viram a boneca começaram a brigar por causa da boneca. E cada uma falava que a boneca é minha, é minha, é minha. E ninguém sabia de quem era a boneca. Mas quem estava sofrendo com essa briga era a boneca, porque ela estragou toda. Na hora que as meninas viram que a boneca estava toda estraçalhada, toda amarrotada, toda estragada, eles voltaram a brincar com a bola e a peteca, porque já não tinha mais boneca para brincar. Valeu a pena brigar? Brigaram, ficaram sem boneca. Esse texto é do Olavo Bilac, que ele foi poeta e jornalista, nascido em 1865 no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seus poemas buscavam a perfeição na forma de escrever versos. Faleceu em 1918. Então, o poema é de Olavo Bilac. A gente vai observar que um poema ele tem estrofes. Essas linhas espaçadas uma da outra a gente chama de estrofe. Então a gente tem uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes e cinco estrofes. Cada estrofe ela tem versos. O que são versos? Os versos são as linhas da estrofe. Eu tenho aqui ó, uma linha, duas, três, quatro linhas. Então, são quatro versos. Então, uma estrofe com quatro versos. Duas estrofes, essa estrofe também tem quatro versos. Então, cada estrofe tem quatro versos. E um poema, ele tem rima. Não necessariamente todos os poemas rimam. Mas o poema ele rima. Onde está essa rima? Essa rima está sempre no final, olha. Peteca rima com boneca. Por que rimou? Porque o final de peteca é igual ao final de boneca. Brincavam, rima com brigavam. Porque o final, ó, avam aqui. Então ele está rimando. Beleza? Agora vamos lá no exercício.
Ler para compreender. No poema, as meninas estão em uma situação de conflito. O que é conflito? Uma não estava concordando com a outra. Que palavras indicam isso no início do texto? Lá na primeira estrofe do poema, existe uma palavra que fala que as duas não estavam combinando. Que palavra é essa? Que elas não estavam se entendendo, ou seja, em conflito. Você vai colocar o nome dessa palavra aqui. 2. As meninas do texto usavam a mesma expressão para dizer de quem é a boneca. Circule no poema. Então, lá no poema, você vai circular, tá no segunda estrofe, a expressão que elas falam que a boneca é delas. Uma falou, não, é minha. Você vai circular aonde ele fala. Aí vem, é possível saber de quem é a boneca? Por quê? No texto fala de quem é a boneca? Por quê? No texto ele não fala de quem é a boneca. Não fala, porque cada uma falou que é dela. Uma falou que é minha, outra falou que é minha. Então no texto não tem como saber, porque as duas falaram que a boneca era delas. Agora 3. Releia os versos a seguir. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tadinha, estava toda estragada. Letra A. Porque, segundo os versos, quem mais sofria era a boneca? Por que quem mais sofria era a boneca? A boneca estragou, a boneca rasgou, a boneca amarrotou. Então, quem sofria era a boneca, né? Letra B. Que ações das meninas deixavam essa boneca nesse estado? O que elas faziam que deixava a boneca nesse estado? Elas puxavam a boneca de um lado para o outro. Se elas estavam puxando, acabou estragando a boneca. Coitadinha da boneca, tão bonitinha e olha. 4. Releia os 4 últimos versos do poema e responda. Lá no finalzinho, vai responder, lá na última estrofe. No final do poema, as meninas brincam com quais brinquedos? Por que as meninas não brincaram mais com a boneca? Lá na estrofe fala, e ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem boneca. Então, qual que é o brinquedo que elas voltaram a brincar? A letra A. Elas voltaram a brincar com que brinquedo? E a letra B, por que elas não brincavam mais com a boneca? Ou a boneca estava estragada, toda rasgada. Elas queriam brincar com essa boneca rasgada? Não queria. Então vamos lá. A quem a palavra ambas se refere? Olha para você. Ambas, por causa da briga, ficaram sem boneca. Então, ambas é quem ficou sem boneca. Esse ambas, ela é a bola e a peteca? Ou esse ambas está falando das duas meninas? Quem ficou sem a boneca? Né? O texto está falando ambas ficaram sem boneca. Então, quem ficou? Agora vamos lá para a página seguinte, que é a página 23. 5. No poema, os grupos de versos estão separados uns dos outros por um espaço. Cada grupo de verso a gente chama de estrofe. Cada grupo com verso a gente chama de estrofes. Você vai lá no texto e vai escrever quantas estrofes tem esse poema, boneca? Quantos versos há em cada estrofe? Então, aqui, quantas estrofes? A gente viu que cada estrofe tem linhas. E essas linhas a gente chama de versos. Quantos versos tem cada estrofe? Então, não é quantos versos tem o poema inteiro. Quantos versos tem cada estrofe. Olha isso aqui é uma estrofe. Quantos versos tem? A gente vai contar. 1, 2, 3, 4. Que são 4 linhas, tá bom? Agora vamos 6.
Leia a primeira estrofe em voz alta e observe as palavras em destaque. A gente tem as palavras em destaque: peteca e boneca. Brincavam e brigavam. Em relação ao som final, o que as duplas das palavras destacadas estão em comum? Essa peteca e boneca, elas estão em verde, destacado. O que elas têm em comum? Elas estão o quê? Brincavam e brigavam. O que essas duas palavras têm em comum? Por que elas se parecem? Agora vamos lá. Quando o som final de uma palavra é igual ou parecido com o som final de outra, dizemos que essas palavras rimam. Há poemas com rimas e poemas sem rimas. A rima pode ocorrer no meio ou no final de um verso, de um poema, de uma canção ou de uma quadrinha, etc. Então, essas palavras peteca e boneca, elas estão o quê? Rimando, porque o finalzinho delas é igual. Brincavam e brigavam. O que essas palavras têm em comum? A rima. O avam é igual ao avam aqui, brincavam e brigavam. Elas rimam, tá bom? Então, nem sempre, né? Um poema ele rima, mas esse poema ele rima, da boneca. Vamos lá. 7. Volte ao poema e pinte com a mesma cor as palavras que rimam no final dos versos. Faça a leitura do poema em voz alta, prestando atenção nas rimas. Isso aqui não é para pintar todas as rimas na mesma cor. Você vai fazer aqui, ó. Olha o exemplo. Peteca e boneca são as duas palavras que rimaram. Aí eu coloquei elas de verde. Brincavam e brigavam, essas duas palavras também rimam. Aí eu colori de vermelho. Lá você vai colorir na mesma cor as palavras que rimam. Não é pegar todas as rimas e colorir de verde, ou todas as rimas e colorir de vermelho. Você vai fazer igual esse exemplo. Colorir da mesma cor somente as palavras que rimam. Beleza? Então vamos lá. 8. O tema do poema se relaciona ao dia a dia das crianças. Em sua opinião, o público jovem e adulto também pode interessar por esse texto? Por quê? O que ele quer dizer? Esse poema, ele é falando de crianças. Será que os adultos também gostariam desse texto? Acharam interessante esse texto? Você vai ver o seguinte, se couber você responder aqui, você pode responder aqui. Agora, se não couber, vai lá no caderno de português e responde no caderno de português, porque o espaço aqui é muito pequeno. 9. Em sua opinião, vale a pena para as meninas resolver a questão da boneca de outro modo? Deixa eu te ler de novo. Em sua opinião, valeu a pena para as meninas resolver a questão da boneca do modo que fizeram? Por quê? Valeu a pena elas brigarem por causa da boneca? No final, a boneca rasgou, ninguém ficou com a boneca. Você acha que valeu a pena? De que forma elas poderiam resolver essa situação para que tudo terminasse em paz? Como vocês acham que as meninas poderiam resolver essa situação para terminar em paz e a boneca não ter estragado? Tá bom? Então você vai resolver aqui primeiro se valeu a pena e depois como elas resolveriam isso. Você vai olhar o seu espaço, o seu livro. Cabe aqui? Se couber, pode até responder. Mas se não couber, resolve no caderno. Tá bom? Eu tenho alunos que conseguem responder nesse espaço, mas quem tem a letra muito grande ainda não consegue. É melhor fazer no caderno para ficar organizado, tá bom? Vamos agora para a última folha. A última folha é lá na página 20 e, deixa eu te olhar aqui, 24. Caminhos da língua. Número de sílabas das palavras. Vamos lá? Leia as palavras a seguir e separe as sílabas no quadro. Depois anote o número de sílaba em cada palavra. Então, nesse quadro, você vai separar a sílaba. E aqui você vai colocar quantas sílabas tem. Exemplo, bola. Quantas vezes que eu bati a mão? Ou quantas sílabas tem? 2.
Então, aqui eu vou escrever o número 2. Aqui eu vou colocar bola. E aqui eu vou escrever o número 2. Vou fazer isso com todas, tá bom? Separar a sílaba e colocar o número de sílaba aqui. É interessante você observar aqui, ó, amarrotada. Os dois R's não podem ficar juntos não, tá? Tem que separar. Agora vamos ao texto. Quanto ao número de sílaba, as palavras podem ser classificadas como monossílabas, palavras formadas por apenas uma sílaba. Então, a palavra fim, a palavra tem uma sílaba só. Então, ela é chamada de monossílaba, porque ela tem também uma sílaba. Amarrotada, ó, não, deixa eu falar de sílaba. Palavras formadas por duas sílabas. Qual dessas palavras tem duas sílabas? Ó, bola, duas sílabas. Então, bola, ela é de sílaba. Vamos lá? Trissílaba, palavra formada por três sílabas. Vamos lá? Peteca. Três sílabas. Então, ela é trissílaba. Polissílabas, palavras formadas por quatro sílabas ou mais. Então, tem que ter quatro sílabas ou mais de quatro sílabas. Olha, amarrotada. Olha, deu quantas sílabas? Amarrotada. Deu 5. Então, ela é polissílaba. Entenderam? Então, mono. Mono é 1. Dissílaba. Di, 2. Tri, 3. Poli é 4 ou mais, tá bom? Agora vamos fazer a atividade. Complete o quadro abaixo com as palavras da atividade 1 de acordo com o número de sílaba. Nessas palavras que estão aqui, olha, que você separou sílaba, qual dessas palavras é monossílaba? Tem uma sílaba. Qual dessas palavras é dissílaba? Tem duas sílabas. Qual dessas palavras é trissílaba? Tem 3 sílabas. E qual dessas palavras é polissílaba? Tem 4 sílabas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras para você colocar aqui. Aí vai sobrar 3 espaços para completar. Você vai completar os espaços que estão faltando com o poema A Boneca. Você vai lá voltar no poema Boneca e vai ver se completa aqui o quadro, entendeu? Então tem que ter duas palavras monossílaba, duas dissílabas, duas trissílabas e duas polissílabas. Primeiro você vai usar essas palavras que estão aqui. Depois vai voltar no texto o boneca e vai completar aqui, tá joia? Então, espero que você faça tudo, preste bastante atenção. Se tiver dúvida, volta no vídeo, entendeu? Faça com cuidado, leia o poema de novo, que vai dar tudo certo, tá bom? No finalzinho da aula, a tia vai enviar a foto com a correção, tá? Mas primeiro você vai tentar fazer. Aí, na hora que a tia enviar a foto com correção, você corrige e depois envia a foto para a tia. Tá joia? Fica com Deus e tchau!